Meu nome é Geraldo Antônio Bergamo, eu fui aluno da Fundação Educacional de Bauru, primeiro no curso de Engenharia. Aí comecei a lecionar em cursinhos pré-vestibulares, em colégios, e decidi que a minha profissão não era ser engenheiro, era ser professor. Aí eu mudei para o curso de matemática da Faculdade de Ciências, né? E é basicamente a Faculdade de Ciências que constituiu a minha formação profissional, né, inicial, do ponto de vista do estudo, e depois o exercício da profissão. Bem, eu penso que uma coisa importante da gente ter em mente na instituição Faculdade de Ciências, dentro da Fundação Educacional de Bauru primeiro, nós retomarmos a partir da década de 50, do governo Juscelino, logo depois do governo Vargas, que é um impulso na industrialização do país e que vai exigir daí formação de quadros num número suficiente, né, para desenvolver as funções mais complexas de um país que estava se industrializando. Há uma criação no final da década de 50, comecinho de 60, principalmente no estado de São Paulo, que é o estado que mais se industrializou, de chamados institutos isolados de ensino, públicos, uma dezena, 11, 12, não sei exatamente quantos, e que depois, mais adiante, vão constituir a Unesp, né? Vão ser fundidos na Universidade de São Paulo. Então, Rio Claro foi um instituto isolado de ensino, Botucatu foi um instituto isolado de ensino, Assis foi um instituto isolado de ensino, e depois se constituíram enquanto Unesp. Muito bem, o Brasil continua se industrializando, vem a ditadura militar, continua o processo, né, de industrialização, há uma necessidade maior ainda de quadros, né, para uma atividade mais complexa, mas não há na ditadura militar nada vinculado a expandir o ensino público, né? E aí há uma constituição das fundações educacionais de direito público municipal. E Bauru é uma delas, né? Acontece no Brasil inteiro, e Bauru é uma delas. Há uma movimentação nas cidades para que se criem essas fundações. Em Bauru também houve uma movimentação da sociedade civil e tudo. E se criou primeiro a Fundação Educacional, mantendo o curso de engenharia, e foi ocupado um prédio que era destinado para ser o Colégio Técnico Industrial, só aquele prédio lá da Vila Falcão. Né? E que daí até o pessoal do CTI, numa boa época, reclamava que a fundação começou a ocupar, e o próprio Colégio Técnico foi ficando espremido ali. Na sequência, 2 anos depois, foi criado a Faculdade de Ciências, né? Eu comecei a fazer primeiro engenharia, e quando eu passei para a Faculdade de Ciências, eu escolhi o curso de matemática, porque a matemática era a disciplina que eu estava mais lecionando nos cursinhos e em colégios. Na época, o professor Isaac Portal era a principal liderança docente da Faculdade de Ciências, e ele tinha uma frase que ele repetia sempre, que era assim: bem, curso de matemática é para formar matemáticos, quiçá professores. Então a ideia é que fosse um bacharelado e não uma licenciatura, né? Mas era uma licenciatura, a maioria dos estudantes não faziam bacharelado, terminavam na licenciatura. Foi criado o curso de Física, um pouco mais adiante o curso de Biologia.
E eu penso que uma enorme contribuição da Faculdade de Ciências foi formar professores para a região de Bauru, para um entorno de mais de 100 quilômetros, onde professores de matemática, de física, de biologia, bem formados, foram professores tanto da rede pública de ensino, né, quanto de escolas particulares de Bauru. Né. Na Faculdade de Artes criada mais adiante tinha licenciatura em Artes, então de certa maneira a fundação, ela, através da Faculdade de Ciências e da Faculdade de Artes, ela proporcionou uma ideia de formação de boa qualidade, principalmente nas escolas públicas da região de Bauru. Né? Esse papel foi fundamental. Mas não era só na questão de formação de professores que os docentes da então Fundação Educacional de Bauru, seja da Faculdade de Engenharia, seja das Ciências, seja da Artes e depois da Tecnologia, a ideia principal não era uma instituição voltada para a pesquisa, era uma instituição voltada para o ensino, das diversas carreiras onde tinham cursos, para formar profissionais bem formados para aqueles cursos. E como a Fundação tinha uma boa parte dos docentes em tempo integral, né, não era dedicação exclusiva, mas eram 40 horas de atividades por semana, 22, 25 aulas por semana, o restante tinha atendimento aos estudantes, preparação das aulas, a preparação dos próprios professores, e esse espírito na docência da Fundação de fazer um ensino da melhor qualidade possível. Tanto é que a Fundação passou a atrair estudantes do Brasil inteiro e do exterior. Né? À época da incorporação pelo Unesp, a Fundação tinha 5.000 estudantes. Né? Quer dizer, uma escola no interior com 5.000 estudantes. Né? Agora, ela é de direito público, porém, o aporte de recursos da prefeitura eram muito, mas muito pouco em relação às necessidades, até porque os professores, boa parte eram professores em tempo integral, né? Então recebiam não só pelas aulas, mas por toda a questão das 40 horas, né? Mas como ela era de direito público, volta e meia se conseguia algum financiamento, principalmente do Estado de São Paulo, de recursos públicos do orçamento do Estado de São Paulo, para a Fundação Educacional de Bauru, porque ela era de direito público. Né? Então, muitas vezes, para fechar um orçamento de final de ano, era uma correria junto aos deputados, né, de Bauru, para fazer a gestão com o governador do estado, principalmente. Federal veio muito pouca coisa, mas do estado, volta e meia, vinha um recurso para fechar o orçamento de final de ano. Né? Porém, isso foi ficando cada vez mais problemático e a época da incorporação pelo Unesp praticamente não estava dando para fechar orçamentos. Isso não é com a Fundação Educacional de Bauru. Naquela época, dezenas de fundações pelo Brasil todo estavam pleiteando a transformação em universidade ou faculdades isoladas, estaduais ou federais, né? Passarem de municipais para federais ou estaduais. O certo é que só a nossa fundação é que conseguiu ter sucesso nisso. E eu reputo que conseguiu ter sucesso porque teve um movimento forte, muito organizado, para que isso acontecesse. Um movimento que envolveu a sociedade civil,
bauruense, não só os professores, funcionários e estudantes da então Fundação Educacional, movimentos de massa. Nós éramos recebidos por governador do estado, o Montoro foi um deles, o Bornhausen, ministro de extrema-direita, quando esteve aqui em Bauru para inauguração da Universidade do Sagrado Coração, teve que vir nesse campus aqui, ali naquele espaço entre a sala 1 e a cantina, não é? Ele não queria vir de jeito nenhum, mas o movimento estava tão forte que ele teve que vir aí, professores, funcionários, né, ali, estudantes, e pressionando ele, mas ele que não sei o quê, que pé, e não vamos federalizar não e tal. Né? Eu tenho um orgulho de ter participado da organização. Né? Eu penso que a organização do movimento todo, do movimento de massa, de poder daí ser recebido. Né? Eu era presidente da Profeb, a Associação dos Professores da Fundação Educacional de Bauru. O Munhoz e o Verdó eram as lideranças dos funcionários e da Associação dos Funcionários, e das lideranças estudantis tem uma série deles que participaram, né, ao longo desse tempo todo aí. E quando teve a campanha daí para governador, e depois dessa conversa com o Bornhausen, falou: federalizar não vai passar mesmo, vamos centrar fogo na estadualização. Na campanha para governador, vinha candidato fazer comício aqui, estava lá um movimento organizado da Fundação Educacional de Bauru em massa e dominava aquilo ali, e o candidato queria falar outra coisa, mas ele tinha que falar da questão da estadualização. Né? E o Quércia foi aquele que falou: eu vou estadualizar. E ganhou a eleição. Né? Ele falou: bem, houve esse compromisso. O Tidei era deputado federal e passou a ser secretário de Estado da Agricultura do Quércia. E ali o Tidei, então, ele continuou nessa ligação direta, né, e nos informando. A fundação era mantenedora das faculdades. No meio desse processo teve a transformação das faculdades na Universidade de Bauru. Tá? Houve uma disputa para a reitoria, em que o professor Pedro Walter era o candidato a reitor, eu candidato a vice-reitor, uma chapa, né? Vice-reitor acadêmico, e o professor Zé Roberto a vice-reitor administrativo. E nossa chapa foi vencedora. Enfim, ali nessa transformação, as faculdades foram extintas e os diversos cursos constituíram em conjunto a Universidade de Bauru. E cada curso passou a ter uma coordenação de curso. Então, antes você tinha a faculdade de ciências, com curso de matemática, biologia, física, né? E não tinha as coordenações de curso. Você tinha o diretor da faculdade. Na fundação, aí se extinguiu as faculdades e cada curso passou a ser uma unidade que, no seu conjunto, formavam a Universidade de Bauru. E nesse processo a gente sempre em contato ali com o Tidei e tudo, falei: e agora, como é que está a questão de estadualizar? Não, agora você vai estadualizar sim, foi compromisso e tal, e estadualizou. Ou seja, criou 5.000 vagas públicas do ensino superior de uma tacada só.
uma coisa, isso em 1988. Né? E aonde foi vital para a nossa instituição, que estava passando por penúrias financeiras mesmo. Né? Ao mesmo tempo, na sequência, o que acontece? Bem, há um aporte, primeiro, há um aporte significativo de recursos públicos estaduais para a cidade de Bauru. Salários de docentes, de funcionários, a parte principal. E mais toda a questão dos investimentos, né, em laboratórios, enfim, a infraestrutura toda. E aí vai na sequência o governo Collor, começa a implantação do neoliberalismo, na sequência Fernando Henrique, e toda aquela privatização, né, se privatizou Telesp, privatizou as ferrovias, privatizou a CPFL, a CESP. Então, um montante significativo de recursos públicos que vinham para a cidade de Bauru e movimentavam a economia da cidade de Bauru, foram cortados. Bauru passou por uma pobreza vista a olho nu nas ruas a partir daí. Ficou como salários, e olha, os salários que nós tivemos na Unesp foram os salários que nós tínhamos na fundação. Não era assim, coisa nada fora de comparar com os quadros técnicos superiores aí da Telesp, da CESP, das ferrovias e assim por diante, né? E mais todo o restante do quadro que movimentava a cidade de Bauru. Né? Chegou um ponto tal, veja só, em que era voz corrente que os docentes, nós docentes da Unesp, éramos marachás. Voz corrente em Bauru. Por quê? Porque os salários que ficaram, né, não eram salários assim, mas em comparação com tudo que estava acontecendo na cidade de empobrecimento, realmente nós estávamos numa situação, você no comércio, da Unesp, vamos fazer a ficha aqui, veja a que ponto nós chegamos. Né? Mais adiante volta a ter de novo o processo econômico no país todo, né? Não só aqui em Bauru e tal, mas essa foi uma época logo depois da incorporação pela Unesp, em que recursos importantes para movimentar a economia da cidade foram da Unesp, né? Porque tudo demais foi cortado. Né? Eu acho isso uma coisa muito importante também do que aconteceu, né? Claro, uma instituição que a partir daí passa a ter a pesquisa, passa a ter a extensão de serviços, não só a questão do ensino, mas ela teve esse impacto econômico muito, mas muito importante. Não fosse a estadualização, Bauru teria ficado numa situação de penúria maior ainda, porque nós não temos um parque industrial em Bauru, uma cidade de comércio. Né? Se não tem dinheiro rodando, o comércio vai à falência. Tá? Bem, então, sobre esse aspecto, eu realmente me orgulho de estar aqui. Essa instituição, parte dela dependeu do meu esforço organizativo, minha capacidade de organizar movimentos de massa, e aqui fazer com que acontecesse. Né? Eu realmente tenho orgulho disso. Mas voltando agora à questão propriamente da Faculdade de Ciências. Eu estava lá falando no professor Isaac Roldan, essa grande figura docente da nossa instituição, matemático, também físico, e que tinha como objetivo principal o bacharelado em matemática, o bacharelado em física e não
a formação de licenciatura, a formação de professores, mas no final das contas, a Faculdade de Ciências, o que ela foi, durante toda essa época de Fundação Educacional de Bauru, é de formar bons, muito bons quadros docentes para a região de Bauru, ano após ano, ano após ano, né? Há um número muito grande de formados pela Faculdade de Ciência que são lembrados com carinho por gerações de estudantes, não só da nossa cidade, né, mas da região toda, de Marília, enfim. Né, quando a gente fala em matemática e física, especialmente, né, onde na região toda eram aqui que estavam os melhores cursos da região toda, então tem essa questão aí do impacto da Faculdade de Ciências, né? E eu tenho também orgulho de ter sido um dos estudantes da Faculdade de Ciências. Na época, tinha que trabalhar ao mesmo tempo, não fui um estudante que tinha uma assiduidade louvável, vamos dizer assim. Foi um estudante que aparecia meio cometa Halley por causa do trabalho, mas estudava pra caramba. Sempre fui um estudante que estudava pra caramba e, enfim, não descuidava, né, fazia as provas e tudo e tal. Logo depois antes de me formar, eu ingressei na Fundação Educacional de Bauru, a mantenedora, na parte de ensino, no Colégio Técnico. Eu fui professor do Colégio Técnico Industrial de Bauru. O professor Rubens Zapatella era o diretor na época do Colégio Técnico, né? O Rubens, que foi meu professor no Moraes Pacheco, tanto na época se chamava ginásio, o que hoje é a segunda fase do ensino fundamental, né? E depois no científico, no colegial, versão modalidade científico, professor de matemática. Aí, assim que eu me formei, o Pedro Walter era diretor da Faculdade de Engenharia. Ele tinha sido meu professor no curso de licenciatura em matemática, né? E achou que eu tinha condições de ser professor do ensino superior. Assim que eu me formei, eu ingressei na Faculdade de Engenharia e falei assim, puxa vida, finalmente eu vou estar num lugar em que, ao invés de eu ter 150, 200 alunos numa sala de aula, como eu tenho no cursinho pré-vestibular agora, né? Tá. Lê do engano. Eu entrei para ser professor e pegando 25 aulas, 5 turmas de geometria analítica na Faculdade de Engenharia. E somando as 5 turmas, tinha 525 alunos. Eu lembro desse número até hoje, porque a comparação que eu fiz, eu estou indo para uma situação... as salas continuavam, aqueles chamados maracanãs, lá do prédio. Ainda não existia o campus aqui na Vargem Limpa, né? Lá na Vila Falcão. Enfim. Depois, ao longo do tempo, eu fui buscando ficar cada vez mais com disciplinas na Faculdade de Ciências. Não só no curso de matemática, no curso de física. Pelo meio disso veio uma chamada resolução, acho que era número 30, 1975, a data
uma checada, que extinguiu as licenciaturas plenas, todas, de matemática, física, biologia, e criou uma licenciatura curta em ciências, de 2 anos, e depois mais 2 anos em que daí se fazia a complementação, escolhendo ou matemática ou física, enfim. Dentro de toda uma conversa de que o professor precisa ser, como é que era chamado na época, enfim, não pode ser um especialista, ele tem que dominar a ciência como um todo. 2 anos de formação para dominar as ciências como um todo. Né? Mentira, mentira. Isso foi um arraso. As universidades públicas não implantaram, porque elas tinham autonomia, então não implantaram. Mas a fundação foi obrigada a implantar. Né? Então aqueles cursos de licenciatura plena de matemática, física e biologia que nós tínhamos foram extintos por lei, né? Não por vontade da instituição, por lei. Foram criadas licenciaturas curtas e nós docentes não nos conformávamos com aquilo. Né? Tanto os docentes da biologia, quanto os da física, quanto os da matemática. Né? E começamos a fazer movimento para reverter essa situação. Né? A professora Sônia Cristina Silveira foi uma das lideranças pela biologia, a professora Lídia Savastano pela física, eu fui uma das lideranças pela matemática, e a professora Laer Queiroz Costa, que era do Departamento de Educação, e que fazia, né, aí foi uma liderança também nessas tentativas de reverter. E processo para o Conselho Estadual, onde a gente era vinculado e tal, não, é lei federal e tal, não vai e tal, tal. Nós fizemos toda uma movimentação, e de novo, volta, isso aí antes, né, da questão da incorporação, a movimentar aí estudantes juntos, e vai no Conselho Estadual, e para a ditadura. E não ia mesmo. Então, o que a gente fez? Bem, tem que ter matemática, tem que ter matemática na biologia. Cálculo, diferencial integral, não sei o quê, não sei o quê. Como, né? E aí você perde a formação em biologia e faz uma formação assim. Mas, de alguma maneira, nós buscamos fazer com que as disciplinas das antigas licenciaturas plenas, as principais, estivessem contidas na própria formação de ciências curtas, oferecidas diferencialmente para o estudante que queria biologia, para o estudante que queria matemática e para o estudante que queria física. Essa foi a solução, mais ou menos, né, de compromisso que a gente conseguiu no meio daquilo tudo. Não conseguimos reverter, tinha que ter disciplinas de biologia no curso de matemática, para o estudante que queria se formar em matemática. Mas uma boa parte, depois com ele juntando, né, com os outros 2 anos, uma boa parte das licenciaturas plenas permaneceram nesse período. A contragosto, porque a gente queria realmente continuar com a formação que a gente tinha de professores. Né? Isso só se reverteu na incorporação pela Unesp, que daí universidade, tem autonomia, e os cursos voltaram a ser as licenciaturas plenas de matemática, de física e de biologia. Né? Uma coisa que eu sinto não ter sido implantado na Unesp
e a gente chegou a conversar e tudo, mas a incorporação foi um processo complicado. Não das reitorias da Unesp, mas boa parte do quadro docente dos campos todos nos tinham pela garganta, né? Achavam que nós éramos isso e aquilo e mais aquilo ainda, né? E fizeram de tudo para que o campus de Bauru não se desenvolvesse, né? O desenvolvimento do campus de Bauru passou por um momento um pouco mais difícil nesse começo, para depois agora ter o desenvolvimento que ele tem. Mas uma das ideias que a gente pensava ora, existe reconhecidamente esse papel, seja das licenciaturas de matemática, física e biologia, seja da licenciatura em artes, de formação de docentes para a região, né? Com o Unesp agora, poderiam ser criados, então, as licenciaturas de letras, história e geografia. E nós teríamos para a formação da região praticamente um quadro todo de docentes para o ensino, principalmente para o ensino público, de primeiro e segundo grau. Infelizmente, isso é uma coisa que vai ficar nos meus sonhos e não se concretizou, né? Mas eu penso que seria uma coisa assim, importante da Unesp ter tido essa compreensão nos seus docentes que achavam que tinham que asfixiar o campus de Bauru, ao invés de entender que o desenvolver o campus de Bauru é desenvolver a Unesp como um todo, como qualquer outro campo, né? Que se desenvolva, a Unesp como um todo se desenvolve, né? Mas enfim, isto não aconteceu, mas aconteceu essa reversão, voltamos para as licenciaturas plenas, com possibilidade de bacharelado, com os professores agora não mais com 25, 22 aulas por semana, mas com 8, 10, 12 no começo, agora com 8, né, em média, e podendo então complementar sua pós-graduação, né, fazer a carreira na pesquisa, na extensão de serviço e se transformar nesse campus como um todo e a Faculdade de Ciências em particular como um ponto em que na matemática, em virtude inclusive de o campus da Unesp de Rio Claro ter inaugurado no Brasil a área de educação matemática, e onde docentes aqui, né, fizeram, como no meu caso, mestrado lá, e dentro dessa perspectiva que nós tínhamos do ensino, né, dentro da Unesp, a questão da licenciatura na matemática, nós colocamos e discutimos isso com os docentes todos, com os estudantes ao longo do tempo, né? Se a Edneia, que é uma das organizadoras dessa entrevista, mais adiante falar alguma coisa, né? Ela participou de semanas da licenciatura em que a questão de reforçar o caráter da licenciatura, da formação de professores de matemática, né? E daí o encaminhamento, porque daí podia inclusive ter um encaminhamento para pós-graduação, que passou a ter não só na Unesp de Rio Claro, de educação matemática, né? Então, acho que esse é um processo também que eu tive uma certa participação, assim, apaixonada, de defender a questão da formação qualificada de professores
para esse nosso país, né? E no nosso caso, de matemática. Né? E acho que vingou. Né? Tem uma série de docentes hoje do Departamento de Matemática aqui da Faculdade de Ciências que tem mestrado, doutorado na área de educação. Foi criado o próprio Educação para a Ciência, com um programa de pós-graduação na Faculdade de Ciências, né, onde eu fiz o doutorado. E, então, eu permaneci nesse campo, né, da questão da formação de professores, da questão de pensar a educação de qualidade como um dos vetores para o desenvolvimento do nosso país. Enfim, acho que é mais ou menos por aí a trajetória que eu Ótimo, muito que eu bom. tenho. Eu ia pedir para o senhor detalhar um pouco mais como que foram esses movimentos no momento da transformação para a UB e depois para a Unesp, né? O senhor falou, a gente organizou muito movimento. O que esse movimento fazia? Vocês iam para São Paulo, vocês faziam abaixo-assinado? O senhor consegue lembrar mais ou menos como é que era a dinâmica do movimento? Bem, essas duas transformações, elas têm uma interface no tempo, em que elas acontecem juntas, mas não o desdobramento final. Né? A questão de buscar estadualizar e a questão de já eram uma instituição com um número de cursos que permitia a sua transformação em universidade e houve um movimento para transformação na Universidade de Bauru. Para a transformação na Universidade de Bauru, a criação da universidade, a movimentação foi mais, digamos assim, institucional. Das direções da fundação e das faculdades junto ao Conselho Estadual de Educação, para daí transformar as faculdades na Universidade de Bauru, mantidas pela mantenedora mesma, Fundação Educacional de Bauru, de Direito Público e tal. Né? E o movimento de massa, de rua, ou de gabinetes para estadualização estava acontecendo ao mesmo tempo. Não só, então, como um movimento de direções, mas um movimento que fazia vir aqui, numa reunião do conselho diretor da faculdade, da Fundação Educacional de Bauru, ao mesmo tempo, o Tideio Purini, o Franciscato e o Abraim, que na época da ditadura não podiam estar juntos. Não é? Porque o MDB e a Arena eram águas separadas. Então, claro que na Assembleia Legislativa, tal, eles se conversavam, mas eles não podiam aparecer como fazendo alguma coisa em comum. Tiveram que vir em comum em reuniões do Conselho Diretor para falar, vocês vão trabalhar na questão da federalização ou da estadualização e o compromisso, tudo. Né? Tá lá o Verdó, tá lá o Munhoz, né, os funcionários, tá lá os estudantes, tá lá os docentes e tal, né? Por quê? Porque o movimento de rua era muito grande também. Então, se esses deputados não aparecessem aqui, eles não iam ter dificuldade de se reeleger. Porque não eram só os estudantes, os professores. Nós conseguimos com que a população, uma boa parte principalmente a população de classe média que conseguia pagar as mensalidades, né, para os seus filhos estudarem, e estavam em dificuldades, enforcadas,
queriam de qualquer maneira que seus filhos continuassem estudando numa escola boa e sem pagar, obviamente, né? Então era uma coisa, era um movimento factível de atingir um estágio de massa porque atendia uma demanda concreta e importante. Né? Isso, então, fazia com que o governador nos atendesse, porque, né, os deputados falavam para ele, ó, se você não atender essa gente lá, eles vão pegar no meu pé lá e não sei o quê, você entendeu? É? E aí, todos eles foram importantes nesse processo. Tanto os dois deputados, o federal e o estadual, da Arena, o Franciscato e o Abrahem, DAP, quanto os deputados do MDB, o Tidei e o Purini, trabalharam para que acontecesse isso, né? Que essa demanda se transformasse em realidade. Eles não estavam simplesmente falando, oh, não sei o que, como o Borhaus que veio aqui, não. Eles realmente trabalharam. Agora, como o Quércia ganhou a eleição para governador e manteve o compromisso, então, não é que os outros deputados não tinham a conversa com o Quércia, importante ali, mas o Tidei foi para secretário da Agricultura, né? Tinha um contato direto ali, e o Purini deputado estadual, né? E se não me engano, o Purini foi líder do governo na Assembleia Legislativa na época do Quércia, uns 2 anos, não, uns 4 anos. Enfim, era um deputado importante na conversa com o governador. Ao mesmo tempo, aí aconteceu a transformação da universidade. Na transformação da universidade, teve uma disputa de 2 chapas. Antes dessa disputa, teve uma série de assembleias para como que deveria ser a estrutura da universidade, né? E nessas assembleias participavam docentes, funcionários e estudantes. E eu era presidente da associação docente, então eu fui um dos participantes dessas discussões todas, e teve uma semana da criação da Universidade de Bauru, que teve assembleia todos os dias, e com aquela discussão e tudo, né? E teve 2 chapas, a nossa chapa foi vencedora. O professor Pedro Walter reitor, e não chegamos a completar o mandato, porque ao mesmo tempo estava acontecendo a questão da estadualização, né? E aí nós trabalhávamos agora não mais no movimento de massa todo, né? Porque agora já estava basicamente certo, então era questão de acompanhar mesmo. Eu te dei fazendo um papel ali importante nessa questão, no contato diário, e o Purini na Assembleia Legislativa também, né? Eu não sei se é possível dar uma ideia atualmente dessa questão de movimentação de massa, porque há um bom tempo em que não tem mais acontecido movimentos de massa, políticos de massa no Brasil, né? Não é em Bauru, né? Das ruas não serem tomadas por demandas e essas demandas se transformarem em realizações concretas para o município, né? No caso que nós estamos falando, né? Até certo ponto, os sindicatos, né? Eu falo isso porque a coordenação desse movimento que eu estou falando é da Profep, Associação de Docentes, e da a SUNEB, a Associação dos Funcionários, né? Ou seja,
entidades sindicais, né? E outras entidades sindicais, né? Que tinham suas demandas. E os sindicatos, isso foi no governo Fernando Henrique também, houve um corte no financiamento dos sindicatos, no Brasil inteiro. Então isso também corta, quando você tira dinheiro, sem dinheiro, asfixia a possibilidade de você organizar movimentação, precisa de dinheiro. Você vai levar uma caravana para São Paulo, precisa de dinheiro, né? É assim. Você vai fazer 5.000 panfletos, precisa de dinheiro, né? Enfim, então, muitas das pessoas que vão assistir ou ler o que vai estar escrito dessa movimentação, não tem a vivência de isso estar acontecendo, né? Então, até certo ponto fica talvez um pouco abstrato, mas na época era uma coisa relativamente, digamos assim, não comum, mas uma coisa possível, factível. Agora, não acontece de qualquer jeito. É preciso ter organização, capacidade de organizar movimentação de massa. Ela não acontece por obra e graça, né? Então, eu penso que a outra parte da minha atuação profissional, ela esteve vinculada a isso, a organizar e conseguir obter, né, resultado concreto numa demanda social para a cidade de Bauru. Né? Importante. E, claro, isso é feito nesse conjunto de esforços. Por compreender a importância que o TIDEI teve na liderança política daí e depois de bastidores da estadualização, quando ele se elegeu prefeito e me convidou para criar a Secretaria de Cultura, porque ela não era uma secretaria, era um departamento de uma Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer. Né? Eu não tinha vontade de ir para uma situação dessa, né? Eu estava aqui. Mal tinha acontecido a estadualização. Eu me propus e fui coordenador do curso de licenciatura em matemática, né? Vamos fazer isso daí agora acontecer, todo aquele empenho que tinha de reverter as licenciaturas, né? Vamos exercer isso e tal. Era ali que eu gostaria de estar. Mas por gratidão ao que ele fez para que acontecesse isso, eu não tinha como recusar um pedido dele, né? Então eu fui secretário de Cultura, participei da criação, da elaboração de qual seria a estrutura da Secretaria de Cultura. Então eu tenho um pouco na minha formação essas coisas também. Né? Eu fui presidente da APROBAL, Associação dos Professores de Bauru. E na época da ditadura não podia ter sindicatos de professores, por isso a DUNESP, a DUSP, a Profeb, a APROBAL e tal, né? Isso, associação, é isso? É associação, A de associação, e não de S, né, de sindicato. Certo? Aí, assim que houve a redemocratização, o Pazianotto, ministro do Trabalho, o professor Jefferson Barbosa, uma liderança também, fez física, licenciatura em física na Faculdade de Ciências. Na época, nós fomos contemporâneos.
o seu Santinho também fazia física, e nós três éramos assim uma trinca meio assim comum de literatura e essas coisas outras, e também de discutir física, matemática e tal. Muito bem. O Jefferson foi a principal liderança, mas eu também, e como presidente da Aprobal, participei da questão de transformar a Aprobal no Sindicato dos Professores de Bauru, que é um sindicato que está aí. Né? Portanto, eu fui o primeiro presidente do Sindicato dos Professores de Bauru, exatamente para fazer essa transformação. E eleger a primeira diretoria, já não mais da Aprobal, Associação dos Professores de Bauru, mas do Simprobal, Sindicato dos Professores de Bauru. Então, até certo ponto, eu ganhei uma experiência em organizar atividades com um certo objetivo, e alguns deles deram fruto. Tá aí, estão aí, a Unesp está aqui, o Simpro está aí, a Secretaria de Cultura Municipal está aí, né? E até certo ponto eu olho para isso e falo, puxa, que bom, né? Essas coisas existem, eu passo, essas coisas ficam, né? Muito bom, professor. O senhor falou bastante da trajetória. Um ponto que a gente sabe pouco é sobre o processo de federalização. O senhor contou que aconteceu, mas depois acabaram tentando, né, federalizar, mas abandonou a ideia. Como é que foi esse processo? Teve idas para Brasília, teve envolvimento dos deputados também nisso, teve o movimento dos estudantes. Fala um pouquinho desse período da federalização. Retomando, né, um ponto da questão, porque como aconteceu a estadualização, mas houve também uma tentativa de federalizar, quer dizer, ser incorporado a Fundação Educacional de Bauru com seus cursos por uma estrutura de ensino federal, né, uma universidade federal, ou a criação de uma nova universidade federal, ou como aconteceu na estadualização, ser incorporado a uma universidade federal já existente. Né? Aí, isso era discutido no campus, né, com os 3 segmentos, docentes, funcionários e estudantes, se íamos atacar mais a questão federal ou estadual, ou se eram as duas, as duas. Então, aí vamos chamar os deputados federais, não importa que um é da Arena, a outra é do MDB, né? O Franciscato, eu te dei. Eles vão fazer gestão com o ministro da Educação, para haver a federalização aqui. Não chegamos a ir a Brasília. Nós fizemos o ministro vir ao campus. Claro, porque ele veio a Bauru para a inauguração da Universidade do Sagrado Coração, da transformação da então FAFIU, né, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na Universidade do Sagrado Coração. E ele não queria vir aqui de jeito nenhum, mas foi obrigado a vir aqui. Mas aí ficou claro que não ia dar. E também Brasília, muito mais longe do que São Paulo, para a gente fazer caravanas, e mais do que uma vez fazer caravanas, e conversar com o governador, ir lá conversar com o ministro, né? E com uma diferença também. Nós íamos conversar com o ministro da ditadura. E na época o governador era o Montoro, né? Onde tinha acontecido aquele voto de cima a baixo no MDB, e que vários governadores foram feitos e tudo, e o MDB passou a Arena e tiveram que criar os senadores biônicos para no Senado fazer com que a Arena continuasse a ser majoritária, aquele negócio todo.
era mais difícil. Né? Mas não é que não houve tentativas e não é que não houve conversas de propostas, como outras cidades estavam fazendo também, né, no Brasil todo. Né? E como no estado de São Paulo, outras cidades. Uma cidade como Penápolis, né, a fundação que ainda hoje é Fundação Municipal de Penápolis. A gente tinha muito contato, porque tinham vários professores que eram professores aqui e eram professores em Penápolis também. Né? Não tinha dedicação exclusiva, né? Então, até professor de tempo integral, 40 horas aqui, mas ele podia ir um dia lá para Penápolis, ou vice-versa. Né? Penápolis não conseguiu se transformar. Tinha mais de dezenas de fundações municipais na época estavam tentando, porque estavam todos com a corda no pescoço, em termos financeiros mesmo. Então, no final das contas, foi mais o processo de estadualização foi o que se desenvolveu ao longo do tempo, com atividades diversas, uma hora atividades dentro do campus, para juntar, para discutir o que vamos fazer e como vamos fazer, aí sair para a rua e levar junto, né, pais e tal, e ir para São Paulo e conversar com o governador, caravana, e ser recebido. Então, isso tudo levou um certo tempo. Algumas pessoas diziam assim: isso é um sonho de uma noite de verão, Geraldo. Ouvi muito isso. Geraldo, para com isso. Não se engane, isso não vai acontecer. Tá aí. Tá aí. Muito bom, professor. Bom, o senhor teve uma participação muito intensa em todos esses processos, mas o senhor era um professor do Departamento de Matemática, trabalhava muito pela licenciatura, né? E o senhor trabalhou também com formação dos professores da rede, assim, da formação continuada, ou teve o Prociência, né? O senhor teve envolvimento com estas formações mais gerais também? Bem, um outro aspecto, né, da questão da formação docente é a chamada formação continuada. Né? Antes da própria Unesp, havia trabalhos que nós fazíamos da Faculdade de Ciências, junto à diretoria de ensino de Bauru, né, no sentido de cursos, minicursos, palestras, com certificados, né, para professores, uma parte deles, inclusive, egressos da própria Faculdade de Ciências. Né. Mas era uma coisa mais localizada em Bauru, pelo poder de fogo que nós tínhamos na época. Né. Com a incorporação à Unesp e com um programa federal que tinha um montante de recursos razoáveis para a formação continuada de professores, nós criamos um projeto chamado Prociências, em que a licenciatura em matemática, não foi só a licenciatura em matemática, mas a licenciatura em matemática foi a que teve mais cursos de longa duração, inclusive, e não só para Bauru, porque tinha dinheiro no projeto para pagar o deslocamento de professores de até 100 quilômetros de Bauru e uma pequena bolsa para os professores que faziam o curso. Né? E nós já tínhamos toda essa discussão também da educação matemática. Né? Então a professora Amara Simão, a professora Lair Costa, a professora Dil Poloni,
eu participei. Né? Nós criamos um projeto que movimentou um número razoável de professores. Agora, não é só egressos da Faculdade de Ciências, é professores da rede pública em geral. E foram cursos que eu penso que tiveram bom aproveitamento. Né? O professor é professor. É essa raça, né, que gosta da sala de aula, né? Então os professores vinham para cá no horário, cumprindo horário e tal, e nós cumprindo horário, né? Aos sábados? Ou era durante a semana? Não, tinha durante a semana. Durante a semana, porque o professor, como ele estava vinculado a esse projeto, que era um projeto nacional, ele era dispensado, não é dispensado, o dia de trabalho dele era transformado em participar do curso, entendeu? Eu estou falando aqui de um prédio em que basicamente está na direção da sala 64, onde aconteciam esses cursos do ProCiência. Eu estou olhando para a sala 64 e lembrando, né, de tantos professores de matemática ali da rede pública, né, e preocupados em fazer um ensino cada vez melhor para os seus estudantes da rede pública. Né. Eram professores do segundo grau. Senhor, muito bom. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de contar, que a gente não perguntou, que não falamos? Eu falei demais e eu agradeço assim, o convite, né? Me fez muito bem ao coração estar relembrando uma boa parte da minha vida. Estou aposentado, mas as lembranças ficam, né? Eu estou emocionado. Eu também estou emocionada. Professor, muito obrigada. Acho que tudo que o senhor deixou já são mensagens para nós, né, de continuar reconhecendo essa história e a gente continuar essa universidade, essa nossa faculdade. Mas o senhor queria deixar uma mensagem final para essas novas gerações ou para as pessoas que já fizeram parte da instituição? Agora, a Faculdade de Ciências agora ela é uma nova Faculdade de Ciências. E é importante que ela seja uma nova Faculdade de Ciências, né? Acho bom recordar a história, ouvir pessoas que fizeram parte, mas quem está agora na Faculdade de Ciências vai fazer melhor do que nós fizemos, com certeza, porque a tendência da humanidade é essa, cada geração é fazer melhor o que a outra fez. E acho que a educação é um lugar em que isso é muito visível, né? Porque o conhecimento avança de geração a geração e, portanto, os novos professores vão ser professores melhores em muitos sentidos, em especial eu penso muito na questão do conteúdo, né, de cada uma das ciências, e os professores de cada uma das ciências têm essa preocupação de formar daí uma nova geração para ser melhor do que eles. Acho que essa é a função do professor, não é você formar alguém para ser o que você foi, é formar alguém para ser melhor do que o que você foi, né?